Saudações, bom de curiosos, eu sou Bruno de Oliveira, o Curioso, e esse é o primeiro vídeo da série Ciência Bizarra. Nesse primeiro episódio vamos falar sobre os experimentos mais bizarros já feitos em animais. Depois da vinheta. A ciência com certeza está entre as melhores coisas que já aconteceram na humanidade, porque ela permitiu que a nossa civilização evoluísse em todos os sentidos. Porém, como quase tudo no mundo, a ciência tem o seu lado bizarro. Curiosos, poucas pessoas sabem disso, mas existe um código chamado Código de Nuremberg que rege experimentos e pesquisas com seres humanos. E esse código veta a possibilidade de que humanos sejam submetidos a procedimentos que não foram antes testados em outros seres vivos. Ou seja, nós fazemos todos os tipos de experimentos e testes em animais com o objetivo de produzir resultados favoráveis para nós. E não é de hoje que isso acontece, hein? Só para deixar bem claro, isso acontece desde sempre. E dentre incontáveis experimentos, aconteceram vários que chocam pela total falta de senso de um limite humano por parte dos pesquisadores. Vamos falar primeiro dos animais mutilados no Projeto X. Pesquisadores da Força Aérea Americana queriam saber o que acontecia com os pilotos que eram expostos a diversos níveis de radiação e componentes químicos durante o voo. Mas claro, eles não usaram pilotos humanos para fazer esse teste. Eles usaram macacos, milhares de macacos. Na primeira etapa do experimento, eles faziam os chimpanzés manusearem um controle enquanto eles davam incontáveis descargas elétricas para eles manterem a plataforma em um nível horizontal. E na segunda etapa, os macacos recebiam doses cavalares de agentes químicos de guerra só para ver o tempo que eles conseguiam manter a plataforma na horizontal até morrerem. E pessoa curiosa, quando eles começavam a ficar desorientados e a plataforma começava a desregular, eles recebiam mesmo assim os choques, ou seja, eles estavam morrendo pela radiação e também pela quantidade de choque que eles levavam quando começavam a ficar desorientados, cambaleando. O Projeto X foi amplamente criticado, virou até filme. O filme eles pegam bem leve, fazem um ser humano se aproximar do macaco e tal. E o responsável por esse experimento, chamado Donald Burns, pouco tempo depois confessou que eles eram cruéis e pouco informativos e os dados recolhidos foram considerados inúteis. E o Projeto X virou exemplo de investigação científica cruel e desumana. O segundo caso ficou conhecido e aterrorizou muita gente em 1973, onde novamente a Força Aérea Americana tentou comprar 200 filhotes de Beagle com as cordas vocais retiradas, para que eles não pudessem latir e nem expressar dor. E na mesma época, o exército americano ficou sabendo desse pedido, e aí eles não quiseram ficar para trás, e fizeram um pedido de 400 Beagles sem as cordas vocais. E aí, pessoa curiosa, quando o povo americano ficou sabendo disso, aconteceu o que a Força Aérea Americana e o exército não queriam. O povo fez diversos protestos até a interrupção dos experimentos malucos deles. Retirar as cordas vocais para não incomodar os cientistas enquanto o animal sente dor provou mais uma vez que não há limite no lado bizarro da ciência. No terceiro caso da nossa lista, a corrida espacial
foi uma disputa que ocorreu na segunda metade do século XX entre a União Soviética, na época, e os Estados Unidos pela supremacia da exploração e tecnologia espacial. Mas uma coisa que poucos sabem é que o primeiro astronauta americano a voar no espaço, numa cápsula chamada Mercury, em 1961, isso foi o Ren, um chimpanzé. Mas ao contrário dos astronautas humanos, Ren não se voluntariou para esse trabalho, mas ele foi lá e cumpriu seu papel. Ele entrou em órbita e conseguiu sobreviver à reentrada. Já no caso da cadela russa Laika, que se tornou o primeiro animal a ir para o espaço no Sputnik 2 em 1957, ela foi para uma missão importante, porém uma missão que não teria volta. O Sputnik 2, pessoa curiosa, não tinha tecnologia suficiente para retornar à Terra e a cadela acabou morrendo devido a um superaquecimento que ocorreu na cápsula antes mesmo que o seu suprimento de oxigênio esgotasse. Além dessa morte, que é a mais conhecida, muitos outros animais foram sacrificados em voos testes para possibilitar a ida do homem ao espaço. No nosso quarto caso, em 1954, um cientista da União Soviética chamado Vladimir Demikov chocou o mundo quando revelou que criou um cachorro de 2 cabeças. Sim, pessoa curiosa, ele criou essa criatura aí através de um procedimento cirúrgico, onde ele enxertou a cabeça, ombros e pernas de um filhote no pescoço de um pastor alemão. Demikov ignorou completamente o quão bizarro isso era e fez a apresentação diante de repórteres do mundo todo. As pessoas ficaram sem palavras, enquanto as 2 cabeças mexiam e bebiam uma tigela de leite, sendo que a cabeça do filhote pingava o leite do tubo desconectado de seu esôfago. Aquela aberração toda, feita por mãos humanas, tinha um tempo determinado de vida, mas até a morte a União Soviética ostentou o cachorro como prova do seu avanço científico. O cachorro morreu alguns dias depois de ser apresentado para o mundo, mas durante quase 2 décadas, Demikov criou dezenas de outros cachorros de 2 cabeças. E nenhum deles, pessoa curiosa, viveu muito tempo. O recorde de sobrevivência foi de 1 mês. Como explicação para essa coisa bizarra e cruel, Demikov disse que o objetivo era de descobrir uma técnica para o transplante de coração e pulmão em humanos. No nosso quinto experimento, o cachorro de 2 cabeças de Vladimir Demikov acabou gerando uma disputa bem bizarra. Vendo a repercussão do cachorro de 2 cabeças, o governo americano tentou provar que os seus cirurgiões eram os melhores do mundo. E o resultado disso foi o primeiro transplante de cabeça de macaco no mundo. O transplante aconteceu em 14 de março de 1970. O médico e os seus assistentes levaram horas para remover cuidadosamente a cabeça de um macaco e transplantá-la para um corpo novo. E o animal, pessoa curiosa, sobreviveu 1 dia e meio antes de morrer por complicações da cirurgia. E como resultado disso, o governo americano foi amplamente criticado e o público ficou extremamente chocado com essa experiência. No sexto item da nossa lista, já que estamos falando em transplante de cabeças, desde a Revolução Francesa, quando a guilhotina fez milhares de cabeças rolarem, literalmente, cientistas se perguntam se seria possível manter uma cabeça viva sem um corpo. E foi em 1920 que alguém conseguiu uma resposta, pessoa curiosa. Um médico da União Soviética chamado Sergei Brukhonenko criou uma máquina primitiva que exercia as funções do coração e do pulmão.
E com o auxílio desse aparelho aí que vocês estão vendo, conseguiu manter viva a cabeça de um cachorro. Para provar que a cabeça sobre a mesa realmente estava viva, ele fez a cabeça reagir a estímulos. Brukhonenko bateu com a marreta na mesa e a cabeça acabou mexendo. Depois disso, ele lançou luz em seus olhos e eles piscaram, e o médico ainda alimentou a cabeça com um pedaço de queijo que imediatamente caiu pelo tubo do outro lado. Esse médico ficou popularmente conhecido como decepador de cabeça de cães e na época teve muita polêmica e discussão sobre esse assunto. Porém, pessoa curiosa, por mais estranho, bizarro e insano que pareça, esses experimentos serviram para impulsionar os estudos e pesquisas de órgãos artificiais. No sétimo item da nossa lista, o que aconteceria se cruzássemos uma cabra com uma aranha? Sim, parece piada, mas esse experimento bizarro foi realizado por uma equipe de biólogos e cientistas. Os pesquisadores incorporaram o DNA de aranhas em embriões de cabras para criar uma espécie híbrida. Calma que as cabras não ficaram com a aparência de aranha. Tipo, a única diferença bizarra é que elas tinham um material genético de aranhas e podiam produzir leite com algo parecido com a seda produzida pelos aracnídeos. Sim, pessoal curiosa, o leite dessas cabras, quando tratado adequadamente, acabavam formando uma pequena quantidade de seda. O oitavo item da nossa lista, alguns experimentos são mais bizarros que cruéis. Alguns são bizarros e cruéis, né? Mas teve um que se destacou e ficou conhecido como o Poço do Desespero. Um psicólogo chamado Harry Harrow iniciou uma série de experimentos com macacos, onde ele retirava bebês macacos de suas mães e colocava eles em uma câmara vertical de aço inoxidável, apelidado como Poço do Desespero. Os macacos bebês ficavam meses e meses e até um ano inteiro nesse poço. Durante o experimento, cada macaco ficava isolado em uma câmara sem contato algum com nenhum outro animal ou ser humano. E o resultado bizarro desse experimento é que muitos macacos saíam da câmara completamente psicóticos. Além desse experimento, eles fizeram um outro, onde transformava as mães desses bebês macacos em monstros, para estudar que mesmo sendo torturados, os bebês voltavam a tentar abraçar a mãe, a ficar perto da mãe. Algumas das macacas eram tão brutais com seus filhos que chegavam a esmagar o crânio do bebê macaco com seus dentes. E outro padrão de comportamento que se revelou foi realmente perturbador, tipo, a mãe psicótica batia a face do bebê no chão e esfregava para frente e para trás. E mais assustador ainda é saber que testes assim foram feitos durante décadas com milhares de animais. E no último item da nossa lista temos o lado bizarro e cruel em testes de produtos de cosméticos. Os testes eram realizados em coelhos, sem anestesia alguma. Eles ficavam presos em um aparelho com a cabeça do lado de fora e então os pesquisadores aplicavam a substância a ser testada no olho ou na pele do animal. Essa aplicação acontecia diversas vezes ao dia e muitos coelhos sofriam de perda total da visão por ferimentos internos sérios na córnea. Além disso, depois de soltos, os coelhos chegavam a arrancar e a arranhar os olhos de tanta dor. E quando esses testes eram feitos na pele dos coelhos, as substâncias faziam a pele deles sangrar, formar bolhas e descascar. Óbvio que isso não acontecia em todos os casos com todos os cosméticos, mas essa era a parte bizarra desses experimentos com coelhos. Até a década de 70, ninguém questionava esses métodos, e foi só em 1980 que um movimento nos Estados Unidos fez com que
as empresas de cosméticos procurassem outras alternativas para fazer o teste dos seus produtos. Uma grande empresa desenvolveu um material sintético chamado Eitex, e no mesmo ano as grandes empresas começaram a não usar animais no desenvolvimento dos seus produtos. E casos assim, pessoal curiosa, são um exemplo de que podemos sim reduzir ou então extinguir experimentos em animais. Por mais que eles sejam essenciais ao progresso da medicina e da compreensão da biologia, temos que sempre propor ações intermediárias para, caso realmente seja necessário a presença de animais nos testes, pelo menos reduzir o sofrimento desses animais ao menor nível possível. Atualmente, mais de 90% dos testes são realizados em ratos. Poucas pessoas sentem pena de ratos, mas também poucas pessoas sabem que ratos são animais inteligentes e que também sofrem e sentem dor. A libertação de outros seres vivos em testes é improvável, é tipo uma utopia. Agora eu pergunto para você, pessoa curiosa, você acha justificável o sofrimento desses animais? Será que não existe uma curiosidade puramente mórbida e bizarra por trás de grande parte desses experimentos? Deixa a sua opinião aqui embaixo que eu quero ler e interagir com vocês. Então é isso, pessoa curiosa, espero que você tenha gostado do nosso primeiro episódio da série Ciência Bizarra. Esse quadro vai durar o mês inteiro, então toda sexta-feira teremos um episódio novo dessa série, ok? Espero que vocês gostem dessa ideia, é mais uma opção para vocês se divertirem consumindo curiosidades aqui no Curioso, beleza? Já que você chegou até aqui, não custa nada continuar navegando, continuar consumindo curiosidades, optando por um desses dois vídeos que está aparecendo aqui, ok? Se vocês gostaram dessa série, bora atingir um recorde aqui de likes, beleza? Bora atingir 10 mil likes para a gente poder dar força para essa série e continuar toda sexta-feira tendo série aqui no canal, beleza? Dá uma força, bora explodir o botão de like, assista um desses dois vídeos, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito e até o próximo vídeo, pessoa curiosa. Tchau!